Olá pessoal, nós estamos aqui na nossa Escola de Adoradores e hoje nós chegamos à nossa quinta aula, um terço já do percurso. Eu espero que hoje você venha desfrutar desse ensinamento. Hoje vamos falar sobre aptidão espiritual, mas antes vamos para a nossa vinheta. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa escola, vamos dar continuidade à nossa aula e hoje nós vamos falar sobre aptidão espiritual. Já peço para que você faça o dever de casa hoje, que é compartilhar, ative o sininho, compartilha. Também deixa o seu comentário aqui, o que você está achando das aulas, o que você está sentindo de diferente já nessas primeiras aulas que você está participando, está assistindo, o que Deus tem feito na sua vida, o que Ele tem falado através dessas aulas. Deixa aí no comentário. Se você não se inscreveu, se inscreva na Escola de Adoradores, ativa o sininho e compartilhe o máximo que você puder para pessoas que querem aprender um pouco mais sobre ministério, aprender um pouco mais sobre o trabalho ministerial, tá? E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre aptidão espiritual, mas eu já quero começar falando aqui no livro de Neemias, capítulo 8. E também vou deixar aqui, pessoal, o meu Instagram, para você que deseja, ver outros assuntos. Lá eu coloco outros assuntos, não só da escola de música, mas eu sempre coloco um tema, alguma mensagem. Lá eu faço uma pequena série que é o Caminho da Adoração. Se você não conhece o Caminho da Adoração, é sempre uma reflexão de 1 minuto e 10, 1 minuto e 15. Aí você vai poder assistir. São várias mensagens que eu já coloquei lá sobre o Caminho da Adoração. Então, esteja lá comigo também no meu Instagram, Mateus Lima PR, @Mateus Lima PR. Tá aí na descrição para você me acompanhar nas mídias sociais, tá bom? Então vamos lá, Neemias capítulo 8, verso 7 diz assim: além disso, Jesua e Bani e Serabias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas fizeram com que o povo entendesse a lei. E o povo se pôs em pé no seu lugar. Preste atenção, porque isso aqui é muito legal da gente explicar. Você percebe que aqui Neemias usou os levitas. E os levitas, se você sabe muito bem, na história do povo de Deus, Deus deu uma ordem a Moisés para que ele separasse o seu irmão Arão. E eles eram da tribo de Levi. E os levitas, ou seja, essa tribo ela foi destinada para cuidar só do templo, só da casa de Deus, só cuidar dos afazeres sacerdotais. Ou seja, eles eram separados de todas as tribos para fazer os serviços sacerdotais, que era o sacrifício, que era a oferta de libação, que era o incenso e outras coisas mais que eram feitas ali somente pelos levitas. E os levitas eram os responsáveis também por carregar a presença de Deus. Quando a tenda do templo saía de um lugar e ia para outro, eles que carregavam a presença de Deus, com a arca, A arca, Deus tinha dado essa ordem para Moisés, para que ele desse essa incumbência para os sacerdotes, que eles que iriam nos ombros, carregar a arca, ou seja, a presença de Deus. Ou seja, o levita, ele carrega sempre a presença de Deus. E aqui na nossa apostila, na nossa linda, maravilhosa apostila, aptidão espiritual, diz assim essa parte: o ministério de música instituído por Davi era formado por levitas. Levi era a tribo responsável pelo ensino da lei ao povo. Isso que nós acabamos de ler
no livro de Neemias, no capítulo 8, verso 7. E eu quero chamar a sua atenção nesse texto, porque fala dos nomes desses levitas, e esses levitas tinham a incumbência de transmitir com perfeição a lei, transmitir com perfeição a palavra de Deus. Então eu quero que você preste atenção nessa parte, porque nós como músicos, como pessoas que fazem parte do ministério que está lá na plataforma, seja o musical ou até mesmo de ensino, nós precisamos ensinar bem o povo. E isso também reflete na canção que nós cantamos, nos louvores que nós entoamos. O povo precisa aprender aquilo que está cantando. Não pode ser simplesmente uma canção, qualquer coisa ser entoada. Não, o povo precisa aprender o que está fazendo diante de Deus. E isso é muito importante, porque muitas pessoas, elas não sabem o que elas estão fazendo diante do Senhor. Elas não sabem o que elas estão entregando diante de Deus. E isso é muito sério, pessoal. Então anota isso para que você volte a estudar. Aí, livro de Neemias, capítulo 8, verso 7. Isso é muito importante, porque tem muita gente que não está aprendendo. Isso é culpa das pessoas? Não, isso é culpa nossa, que nós não estamos transmitindo a linguagem de Deus. Eu fico pensando assim, Moisés subia ao monte, e lá no monte Deus falava com Moisés. Deus começou a mostrar a linguagem dele para Moisés, e Moisés começou a compreender. Cabia a Moisés descer com a linguagem de Deus e transmitir ao povo, e o povo entender. Então essa era a função, do sacerdote, essa era a função daquelas pessoas que estavam de frente ali no templo, ou servindo ao Senhor exclusivamente. Então isso é muito sério, pessoal. Tem muita gente que não percebe isso, que acha, como eu já falei nas outras aulas, que acha que o ministério é para o status, é para você estar ali aparecendo, e engano seu. Quanto mais você aparece, mais você tem que servir aos outros. E isso é muito sério, porque nós esquecemos desses detalhes. As pessoas precisam compreender o que nós falamos. E elas precisam perceber que nós estamos falando de Cristo, que Cristo vive em nós, que a sua palavra vive em nós, que é a sua palavra que é o mais importante, a sua palavra que é o nosso alimento, que é o nosso sustento, que nós dependemos dela, que vivemos por ela, vivemos para ela. Isso é fundamental e a gente não pode esquecer disso. Eu sou um mero transmissor da palavra de Deus e da palavra cantada. E isso é importante porque muita gente tem esquecido que a palavra de Deus, ela pode ser tanto falada como cantada. E isso a gente não pode deixar de lado. Eu tenho que levar a palavra de Deus, mesmo no cântico, as pessoas têm que entender e têm que compreender aquilo que eu estou fazendo. Elas têm que entender aquilo que eu estou realizando. E isso é muito importante. Então muitas pessoas não percebem isso. Mas vamos continuar aqui, Aptidão aqui significa idoneidade espiritual e moral, E moral, tá, pessoal? É ter uma vida nova e santa que oferece condições de ensinar a palavra através do exemplo. Eu quero que você veja comigo o que diz o livro de Romanos, no capítulo 15, tá? Atos Romanos, capítulo 15, do verso 18, que diz exatamente assim, Romanos 15, 18, que diz assim: porque eu não ousaria falar alguma coisa que Cristo não tenha feito por mim, para fazer dos gentios obedientes por palavras e por obras. Olha que coisa seríssima. A gente não trata de assuntos pessoais no altar. Nós não tratamos de assuntos mentais no altar. Nós tratamos de assuntos espirituais no altar. Guarde isso. Anote. Nós tratamos de assuntos espirituais no altar. E eu não só falo no altar. A vida de um servo, de um servo de Deus, de um adorador do Senhor, ele trata da palavra de Deus, da vida espiritual, todos os dias da sua vida, em qualquer lugar.
qualquer lugar que ele esteja, ele trata e ele fala das coisas de Deus. Ele fala do reino de Deus. E isso é muito importante. E ele diz aqui, ó, nos dias em que vivemos, e deveras importante o testemunho de vida do ministro, testemunho este que em seus compromissos dentro da sua comunidade pode ser tão importante quanto em seus compromissos seculares. Devemos nos lembrar que o servo de Deus deve ir e pregar o evangelho. E digamos que um vizinho seu vá à sua igreja e veja uma pessoa totalmente diferente daquela que ele costuma ver no trabalho, na escola, em casa, ou até pior, você tem uma vida de desavenças, contendas, fofocas, mentiras. Em um dado momento em que você esteja ministrando, você receba uma palavra de Deus e você tenha que entregar esta palavra para um irmão. Você o faz. E a credibilidade. Não devemos julgar o profeta. Porém, não é mais fácil de se acreditar em palavras vindas de um vaso idôneo? Lembremos-nos que ele nos fez capazes de ser ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 6. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. O qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Então, gente, olha só a responsabilidade que o ministro, que a pessoa que está de frente, ela tem. Tem muitos ministros esquecendo disso. Esses dias eu estava eu estava ouvindo uma conversa. Não, é porque você viu fulano, a pegada que o fulano tem, o jeito que não sei o que e tal. Aquela forma, é isso que chama atenção, é isso que bomba, que não sei o que. Eu fiquei olhando assim e falei, essa conversa não é para mim. Porque o ministro ele não tem que se preocupar, né? Como é que eu vou explicar isso? Ele não se preocupa com performance. Ele se preocupa se está entregando o que a palavra de Deus diz, a verdade. Porque é na verdade que Deus manifesta o poder dele, que Deus desce a glória. Pessoas são avivadas na verdade. Não em pirotecnia, não em coisas assim, criadas pelo homem. É claro que Deus usa, né, as habilidades que ele nos deu, que ele nos confiou, mas ele nos usa no ambiente mais natural possível. Não num ambiente forjado, eu não sei se você está entendendo, mas aquele ambiente forjado, aquele ambiente que não é, aquela situação não é uma situação real. Ela foi criada para acontecer alguma coisa, não. Aí o Espírito ele se afasta, ele deixa você fazer a sua performance. E ele espera espaço, que a gente dê espaço para ele realizar realmente o que é necessário ser feito. E isso é muito sério, irmãos, porque às vezes nós estamos usando muitas nossas letras, muitas nossas palavras, muitas nossas ações, e não estamos deixando a nossa posição de ser vaso, de ser instrumento nas mãos de Deus, de ser aptos para fazer o serviço do reino e uma aptidão espiritual. Na aula anterior nós falamos sobre aptidão ministerial. Elas andam juntas. A aptidão espiritual é isso, é eu me doar para a palavra, não ser mais eu, mas ser a palavra em mim, ser a palavra que fala através de mim, né? A canção, ela ganha vida quando ela é dirigida na palavra, não quando ela é dirigida pelo homem, pela minha mente, pelo meu pensamento, pela minha forma de agir, minha forma de pensar. Tem muita gente que pensa assim, o Senhor ministra isso e aquilo outro. Eu falo, meu Deus do céu, não faço nada. O que eu faço é abrir a minha boca e aquilo que Deus me dá em secreto, aquilo que Deus me oferece com a sua graça, a sua misericórdia, e muitas das vezes me oferece também ali no serviço, no altar. Isso é a graça dele, isso é o favor dele. Ele vê a sede das pessoas, ele vê a sede do povo e ele encontra ali um vaso para ele usar. Né? E quando ele encontra o vaso para ele usar, aí sim acontece alguma coisa, aí acontece uma mudança. Né? Esses dias o Cledi, que é o ministro aqui que toca teclado, falou assim, a gente estava conversando com outras pessoas também,
e eles estavam lembrando da música, né, Vaso de Bênção, da Jane Mascarenhas. Não é dela, né, mas ela fez uma interpretação magnífica. E a canção diz: quero ser um vaso teu, Senhor, oh, para te servir e sempre te adorar. Eu não vou cantar muito, né? E essa canção fala sobre isso, ser um vaso do Senhor, ser um vaso nas mãos de Deus, ser instrumento nas mãos do Senhor, ser usado por Ele. E ser usado por Deus é se desvencilhar de você mesmo, é abandonar você, abandonar sua carne e entrar no mundo, na dimensão de Deus, no campo do Senhor, num ato espiritual. Isso é que faz a diferença, como diz aqui Coríntios 3,6, o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento. Você é ministro da palavra. Neemias lá 8,7 fala sobre esses homens que foram separados, os levitas que foram separados para ensinar bem o povo, para que o povo entendesse. E quando o povo entendia, se levantava. E eu não falo só de se levantar fisicamente, mas o povo se levanta espiritualmente. As pessoas se levantam espiritualmente, elas conseguem louvar a Deus de verdade, pessoal. E isso é muito sério, porque muitas vezes nós estamos esquecendo que nós somos meros coadjuvantes. Deus, o Senhor é que é o protagonista. Ele é que é o protagonista. Eu não falo nem coadjuvante, eu falo figurante. Porque Deus é o protagonista, o Filho é o protagonista, o Espírito é o protagonista, e o mover, o avivamento, que é o coadjuvante. E nós somos figurantes. Nós não temos fala, lugar de fala. Entende? Aquele figurante que fica atrás lá no filme, ele só passa sorrindo. Nós somos esses, porque nós somos vasos nas mãos de Deus. Estamos ali só para ser usados pelo Senhor. Isso é ser instrumento nas mãos de Deus. Isso é atingir a aptidão espiritual. É você entender que não é eu nem você que faz. Quem faz é o Espírito em nós. Ele só precisa encontrar espaço. Ele só precisa encontrar lugar. Dê lugar ao Espírito. E aí diz mais aqui a nossa apostila. Espírito este, hoje, né, é derramado sobre toda a carne, fazendo com que pequenos profetizem. Anciãos tenham sonhos e jovens visões. Está lá em Joel, capítulo 2, verso 28. Eu não vou abrir para não estender, mas você conhece o texto, né, falando sobre isso. E que ajuda a lapidar o caráter de um verdadeiro levita. Eu falo de um verdadeiro adorador, né? Então aqui você está aprendendo comigo sobre essa aptidão espiritual. E é muito sério. E vou pegar esse tema aqui sobre lapidar o caráter. A gente só lapida o nosso caráter na palavra, pessoal. O nosso caráter de verdade, ele é formado na palavra. Por isso que a gente tem que prezar muito certas coisas, porque na igreja é igual dentro de casa, né? O pai, ele está lapidando o caráter do filho, ensinando o filho o que tem que ser feito, o que não pode fazer, o que é correto, o que não pode, o que pode mexer, o que não pode mexer. Está lapidando o caráter. Deus quer nos lapidar, Deus quer nos moldar da maneira dele, para que a gente tenha o caráter de Cristo, o caráter do Senhor, para que a gente seja realmente a imagem de Deus, para que a gente seja realmente a imagem do Senhor. E isso é muito sério, pessoal, porque muitas e muitas vezes nós temos abandonado essa carreira. Estamos assumindo uma carreira pessoal, uma carreira humana, uma carreira natural. Não, meu ministério precisa desenvolver, meu ministério precisa crescer. Não, meu ministério precisa crescer coisíssima nenhuma. Não é minha obra, é a obra de Deus. O que precisa crescer é o reino. O reino de Deus precisa ser propagado. A palavra de Deus precisa ser anunciada. As coisas de Deus precisam ser mostradas para o povo. Volta lá comigo, Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, verso 7, a parte B diz: e os levitas fizeram com que o povo entendesse a lei,
E o povo se pôs em pé em seu lugar. Os levitas fizeram com que o povo entendesse. Será que as pessoas estão entendendo o que nós estamos ministrando? Será que elas estão entendendo que nós estamos falando de Deus? Será que elas estão entendendo que nós estamos falando de um Deus de milagres? Será que elas estão entendendo que nós estamos falando de um Deus poderoso, de um ser magnífico, de um ser que abandonou toda a sua glória, se fez como homem, habitou no meio de nós, deixou a sua glória nos céus, veio à terra para nos conhecer de perto, para andar conosco, para ser nosso amigo de fato, para nos revelar a sua glória, nos revelar o seu poder. Será que nós temos mostrado isso ao povo? Será que as pessoas têm percebido que o mundo de Deus é real? Que o mundo de Deus, ele é real, que as coisas de Deus existem de verdade, que tudo funciona ao redor do reino. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele para sempre, amém. Todas as coisas são para o Senhor. Então os levitas entenderam que aquilo que eles falavam, eles eram instrumentos, eles eram direcionados por Deus para falar das coisas de Deus, para que o povo, anote isso daí, né? Anote isso. E o povo se pôs em pé no seu lugar. Eu quero que você coloque isso. O povo se pôs em pé no seu lugar. Eles se colocaram em pé, se levantaram, foram avivados, foram restaurados. Se você continua lendo, se você continua vendo a história, você percebe que Neemias ele foi usado por Deus para fazer uma obra de restauração. E quando foi restaurada a adoração, quando foi restaurado o templo e os levitas começaram a falar novamente a lei, abriram a sua boca para falar da lei, o povo também foi restaurado. Eu quero falar uma coisa muito séria para você que trabalha em ministério. Se você está como uma terra arrasada, se você está como um deserto que não flui mais água nenhuma em você, comece a se prostrar diante do Senhor e dizer para Deus, ainda que a minha vida, meu coração, a minha mente seja hoje um deserto, eu sei que do deserto o Senhor pode fazer brotar um manancial de água viva. Faz brotar novamente esse manancial de água viva, Senhor. Que brote água viva aqui dentro de mim. Para que o povo que está aqui ao meu redor saiba da sua palavra. Seja impactado pela sua palavra. Seja impactado pela sua presença. Nós precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar que o Senhor precisa ser adorado, pessoal. Nós precisamos lembrar que Deus precisa ser exaltado, Deus precisa ser engrandecido. Por isso estamos aqui na Escola de Adoradores, para a gente aquecer, para a gente levantar novamente um povo que é compromissado com o reino de Deus. A gente precisa ensinar o povo a isso. Nada mais importa a não ser o poder de Deus, ou ser a glória de Deus, ou não ser a presença dele. Nós nascemos para adorar o Senhor. Nós nascemos para exaltar o nome do Senhor. E nós precisamos lembrar isso ao povo. Eu quero que você abra comigo, aí no livro de Neemias mesmo, no verso 1, diz assim, ó. E todo o povo, Neemias, anote isso aí, Neemias 8, verso 1. E todo o povo se reuniu como um só homem na rua que estava diante do portão da água. E eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, o qual o Senhor havia ordenado a Israel. Preste atenção que o povo estava reunido novamente, depois de ver aquela obra sendo de construção, de reconstrução, sendo terminada. O povo se reuniu, houve unidade. Nós precisamos reconstruir, tapar as brechas dos muros. Precisamos reconstruir a unidade. Precisamos. Nós não podemos ter desavença com ninguém. Nós não podemos ter mágoa de ninguém. Não podemos ter rancor de ninguém. Que isso, pessoal? Ter isso dentro do nosso coração e a gente dizer que está servindo a Deus. E a gente dizer que o meu louvor é para o Senhor. Não. Não é verdade isso. Eu não posso servir a dois senhores. Ou vou agradar um ou vou aborrecer o outro.
E às vezes você não percebe, mas você está servindo a outro senhor por causa de uma mágoa dentro de você. Porque imagina, Deus não tem mágoa dentro dele. Deus não tem rancor. Deus não tem ressentimento. Deus não tem isso dentro dele. Então como é que você pode estar ligado a Deus se você tem isso? Não. Se eu tenho isso, eu estou ligado a um outro ser. Isso é muito sério. Para gente que não libera perdão, não consegue liberar perdão na vida de outra pessoa. Não, porque fez isso, fez aquilo. Ai, eu fui muito machucado no ministério. Você nunca foi machucado no ministério. Você aceitou ser machucado. Porque quem serve a Deus... Você já parou para pensar que Jesus foi machucado? Ele mesmo foi machucado por nós. Um ser inocente. Doou a vida dele. Me diz que pecado Jesus cometeu. Me diz que atrocidade Jesus cometeu. Que coisa errada ele cometeu. Ele roubou alguém, defraudou alguém, ofendeu alguém. E diga. E aí você diz, mas o ministério me machucou. Como assim? Não. Se você não consegue liberar o perdão para alguém que te ofendeu, alguém que te humilhou, alguém que te jogou para baixo, a pessoa não estava bem com Deus. A gente tem que entender isso, pessoal. Todos são seres humanos e nós precisamos andar bem nessa terra. Eu não posso ter resquício de amargura dentro de mim. Não vai gerar adoração dentro de mim. Não vai. As coisas não vão fluir. O fogo de Deus não vem. Eu fico pensando naqueles 2 jovens que tentaram oferecer o fogo ao Senhor, oferecer sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que eles entraram com fogo estranho. Fogo estranho. E eles foram consumidos na mesma hora. Na mesma hora. Então tem muita gente que está literalmente vivendo na misericórdia de Deus, porque tem entrado no templo, tem entrado na presença de Deus com fogo estranho. Com fogo que Deus não reconhece. Deus não sabe. Mas só que hoje a misericórdia de Deus é tão grande que Deus não entra, Deus se afasta. Se Deus entrasse, a gente ia ser destruído, pessoal. Porque ele é muito santo, ele é santo. Não, ele não é muito santo, ele é a santidade. Ele é a santidade, ele é a pureza. A palavra pureza é o Senhor. A palavra santidade é o Senhor. E nem essas palavras refletem o que Deus é de fato. Então pare e pense. Se você tem raiz de amargura dentro de você, se você tem um ódio de alguém, uma raiva de alguém, você não é ministro de Deus. Você é um vaso quebrado, que precisa ser restaurado imediatamente, que precisa ser reconstruído imediatamente, para você ser apto ministerialmente, para você ser apto espiritualmente. Você precisa reconstruir, como Neemias reconstruiu. Reconstruiu as casas, reconstruiu o muro, reconstruiu o templo do Senhor. E o povo se reuniu, o povo se uniu como um só. E às vezes a gente olha na igreja, o povo está dividido. O povo não está unido em um só corpo. Lembra das outras aulas que eu falei sobre corpo? Cada um tem a sua função. Cada um tem o seu propósito. E a gente não pode esquecer disso, pessoal. A gente não pode esquecer desses detalhes. E aí, se você continua lendo, e o sacerdote Esdras, verso 2, Neemias 8:2, e o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E ele leu ali diante da rua, que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens e das mulheres, e daqueles que conseguiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Olha só que interessante. Quando há uma adoração verdadeira, quando há um sentimento verdadeiro no altar, o povo não se cansa. O povo não se fadiga. O povo não fica, não aguento mais. Por quê? Porque está sendo jogado para o povo, jorrado para o povo uma água viva. E eles estão se banhando daquilo. Desde o amanhecer até o meio-dia, o povo ali ouvindo. E olha que eles estavam ouvindo a lei. E o povo estava ali, atônito, ouvindo as palavras. E aquilo cativava o povo se emocionava, o povo sentia aquilo.
E diz ainda mais, e Esdras, o escriba, pôs-se em pé sobre o púlpito de madeira, o qual eles haviam feito para o propósito. E ao seu lado pôs-se em pé à sua direita Matitias, e Semá, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Maséias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, e Azum, Asbadana, Zacarias, Mesulão, e Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém, erguendo as suas mãos. E eles curvaram as suas cabeças e adoraram o Senhor com as suas faces voltadas para o chão. Houve um avivamento. Depois da restauração, depois da reconstrução, Deus pôde trazer um avivamento. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Deus quer trazer um avivamento para cada um de nós. Deus quer liberar a sua unção sobre as nossas vidas. Deus quer nos levantar. Hoje a aula é mais não é mais espiritual, mas é uma coisa mais bíblica, mais da palavra. Um pouquinho de lado da técnica. Lembre-se disso. Nós precisamos ter essa aptidão espiritual, mas só acontece pela palavra. Se nós pronunciarmos a palavra viva, Deus vai trazer o avivamento. Limpe o seu coração hoje. Santifique a sua alma hoje. Purifique a sua vida hoje. E seja servo, seja vaso de honra, vaso de bênção. Eu vou ficando por aqui na nossa aula de hoje. Espero que Deus tenha abençoado muito a sua vida. Em nome de Jesus. E não se esqueça, continue estudando, continue se aprimorando, continue crescendo em graça. Continue crescendo em entendimento, em sabedoria, porque Deus vai abrir o caminho para você, para que você possa desfrutar de tudo que Ele já reservou. Mude com a sua forma de pensar. Se você tem alguma coisa dentro do seu coração, vá até o seu irmão, peça perdão, se arrependa. Mesmo que ele tenha te cometido algo, peça perdão, porque Deus não está aceitando a sua oferta. Deus não está aceitando a sua oferta. Então limpe o seu coração, santifique-se hoje, porque amanhã Deus vai fazer proezas. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.